Boa noite a todos e todas. Hoje é mais um bate-papo que a gente está fazendo, hoje com o professor Raimundo Clecionaldo Vasconcelos, e eu vou falar rapidinho aqui, um pouquinho do currículo do professor Cléo Neves, né, porque é um colega meu, colega do mestrado, que eu tenho muito carinho, e que fazia tempo, Cléo, sabia que eu queria nossos amigos em comuns da pedagogia. É um prazer muito grande te encontrar dentro do mestrado em educação da UFOPA. Gente, o professor Cléber, ele também já é mestre, ele é mestre em teologia, ele é pedagogo, e ele já fez um monte de coisa mesmo. Fui dar uma olhada, uma fuçada lá no Lattes dele, e achei muita coisa bacana, muita coisa, sabe, que é uma inspiração mesmo, e que dá muito orgulho de ter um pedagogo assim, e a partilha dele vai ser muito importante para a gente conhecer um pouco mais do trabalho nos espaços de ambientes não escolares. Como eu disse, o professor Cléo tem mestrado em teologia, só adicionar aqui, quem está chegando. Tem mestrado em teologia pela Escola Superior Teológica, está fazendo mestrado em educação pela UFOPA, especialista em educação especial, pós-graduado em psicologia educacional com ênfase em psicopedagogia preventiva, tem especialização em ciências da religião, também tem especialização em gestão educacional e também tem especialização em jornalismo científico pela UFOPA, é graduado em pedagogia pela UBRA, com habilitação em supervisão escolar. Ele é técnico em educação da Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho, é músico, comentarista esportivo da Rádio Rural, vocês devem conhecer muito bem a voz dele, e professor do Instituto Filosófico e Teológico Pio X. Já escreveu livros, né, Cléo? Inclusive um com o seu orientador, professor Anselmo Colares. Cléo, seja bem-vindo. Essa é a minha turma de pedagogia da UBRA. São alunos de vários semestres aqui, alguns estão para se graduar e estão na expectativa, né, de conhecer um pouco da pedagogia em ambientes não escolares. Já passaram por aqui alguns profissionais, passou a professora Monique, do Instituto CR, passou o grupo da Escola da Floresta, já passou aqui a professora Marili, lá do Supera, já passou, quem mais, pessoal? Já passou a professora Aline Magalhães, do Conselho Tutelar, todos pedagogos, né, e isso dá um impulso muito grande para a nossa classe, para a nossa profissão. Então, seja bem-vindo, um abraço caloroso nesse frio, não sei se está com frio aí, mas eu estou com frio aqui. E é isso, seja bem-vindo. A palavra é sua. Seu microfone, Cléo. Cléo, teu microfone está desligado. Bem, vamos lá, eu quero em nome da professora Areli, eu já liguei agora, cadê? Está desligado ainda? Ou não? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Ah, estou tá, agora. tá legal. Eu quero, em seu nome, Nareli, dizer também a minha alegria e eu devolvo sem, como a gente diz no futebol, sem rasgação de seda, do respeito, do carinho e da alegria que tenho de poder estar convivendo de maneira remota contigo, né? Porque a nossa turma agora de 2020, nós não tivemos ainda a possibilidade de estarmos juntos, a não ser, eu acho que num dia, eu acho que foi, né? Na apresentação da turma com o professor Luiz Percival e uma fala da Ilma Passos e as outras que tiveram na abertura do programa do PPGE, mestrado e doutorado. Mas eu também quero saudar em seu nome a turma que está nos assistindo nessa noite, e eu quero dizer assim, olha, façam um esforço, um esforço grande para ser afetado. Hoje nós queremos falar do afeto, mas não da afetividade. Eu quero falar de afeto daqueles que querem dar-se o direito de ser afetado por uma provocação.
Essa minha fala essa noite é para você, é para mim, é para nós. Para nós pensarmos um pouco, refletirmos o modelo, os padrões e percebermos, assim, esse jogo e como poder inferir de maneira decisiva para estarmos, eu não queria dizer esse termo no caso, mas estarmos na sociedade agindo, influenciando as outras pessoas. Eu quero dizer esse primeiro conceito. O pedagogo nós temos agora um termo muito bonito, né? Influencer digital. O pedagogo é um influenciador das ideias, um influenciador de caminhos, um influenciador que se faz no dia a dia, na sua prática. E isso nós não podemos abrir mão disso. Por isso que nessa noite nós queremos trazer essa reflexão e nos dar essa permissão. Eu quero dizer, abrindo um parêntese, da minha alegria de dizer que eu fiz essa graduação na UBRA, a alegria de ser aluno e depois fui colega da professora Nádia Pedroso, que para mim é uma referencialidade na educação, da professora Isabel, da professora Francisca Bezerra Canidé, que foi minha professora ainda no Colégio São Raimundo, e depois ela foi a minha orientadora na especialização de Ciências da Religião no IESPES, e estudar faz bem, estudar energiza, estudar revigora, ninguém morre. Teve um ano, Narelli, que eu fazia 3 especializações, tinha que fazer 3 monografias. Aí o pessoal dizia, tu vai morrer? Eu, não. Rico tu vai ser? Também não. Quando eu morrer, eu vou dizer, este morreu sabido, como sempre o papai brinca conosco. Então é uma alegria muito grande da gente poder estar com vocês nessa noite. E antigamente diziam que muito estudava muito, ficava doido, né? Era. Ou então, eu me lembrava que também, depois eu vou contar um pouco dessa minha história, de quem não aprende é rude, né? E tinha um imaginário que a mãe dizia assim, mas olha, não dá muito caroço de pupunha para esse menino, porque o caroço de pupunha parece que deixa a pessoa mais rude. Muito bem, gente. Essa imagem, nesses espaços escolares e não escolares, por essa nova epistemologia, eu coloquei essa imagem, que não é bem uma fênix, mas ela é uma fênix antropológica, né? Porque tudo isso que eu disse, de ser afetado, de se dar o direito, de se permitir ser questionado nesse momento, é o fundamental de alguém que não quer ser mais um pedagogo. Você não pode terminar esse curso e ser mais um pedagogo como tantos e milhões que estão por aí. Você precisa ser um pedagogo. Você precisa ter essa compreensão de que voos são significativos nessa imagem, o olhar é imprescindível, mas o olhar para o exemplo, porque a gente acaba educando com o nosso exemplo, né? Educando muito mais pela nossa prática. Então, nessa noite, o segundo slide nosso, ele vai revelar um pouco do objetivo. Nós queremos, com esse encontro, e eu disse a vocês que o objetivo do meu encontro, a Narelli já está passando para o segundo slide, é justamente fazer dessa noite, nessa quarta-feira, né, 4 de novembro de 2020, nesse contexto de pandemia, um momento para nós estarmos sendo provocados mesmo, né? No sentido de compreendermos a pedagogia para além daquela ideia que nós tínhamos lá dos gregos de ser aquele que conduz, né? A pedagogia que nos leve a compreender que nós podemos atuar em espaços que não sejam somente na sala de aula, que sejam somente da instituição como técnico, né, como gestor, mas que seja um momento de nós repensarmos a aplicabilidade da nossa formação, e nós vamos tocar nisso ainda nesta noite, no sentido de construirmos um currículo
que atenda a nossa necessidade técnica, olhe bem, né? O saber fazer mesmo, no sentido de compreender os processos, mas a nossa capacidade política de entendermos que é questão de poder, não verbo, mas substantivo, que eu tenho que me empoderar para saber atuar, para saber convencer, para saber, depois vou falar um palavrão, mas depois não vamos elucidar, dialogicizar com o outro, mas também a dimensão humana, que é a dimensão da empatia, a dimensão que eu preciso para saber me colocar no lugar do outro. Por isso que, além do currículo, as metodologias, o processo avaliativo do conhecimento, não só daquilo que fazemos, dos trabalhos que temos que fazer para dar conta de uma matéria, de uma disciplina, para ter uma nota, mas, sobretudo, desse conhecimento. E estudar dessa maneira que nós estamos é extremamente difícil e exige muito de nós por conta, inicialmente, dessa questão tecnológica, de uma internet de qualidade que garanta o upload e o download, né? E esse processo, ele se elucida agora, como muitos não conseguem ver o segundo slide da gente, né? Então, são processos que, como diria o Piaget, a gente vai fazer no caminho, né? Então, como objetivo central desse encontro, eu trouxe uma fala do Paulo Freire que, a meu ver, ele é muito elucidativa desse momento. Como, então, que eu vou me tornar, ou quais as condições que eu preciso ter para tornar-me um pedagogo atuante, um pedagogo eficaz e eficiente, um pedagogo que tenha capacidade de ressignificar, um pedagogo que tenha capacidade de compreender o jogo que nós estamos vivendo nesse processo educacional da nossa formação e do trabalho, mas que, ao mesmo tempo, tenha a capacidade de ser e estar nessa relação com a questão do nosso trabalho, né? Para isso, o Paulo Freire vem nos ajudar. E ele vem dizendo o seguinte: é preciso ler o mundo, mas, sobretudo, escrever ou reescrever o mundo. Significando dizer, em outras palavras, transformá-lo. E para transformar, tendo a capacidade de escrever ou reescrever, ao mesmo tempo de ler, ele exige uma formação, viu, pessoal? Entendam bem o que eu vou dizer para vocês agora. Exige uma transformação complexa, não no sentido de contrário de simples, mas uma formação em que você tenha no seu currículo Lattes conhecimentos diversos para que você tenha capacidade de compreender a sua atuação no campo de trabalho, a sua atuação como agente de formação, agente político, que eu disse, e a sua atuação como sujeito histórico na dimensão humana. Então, olha a terceira dica que eu estou dizendo essa noite. Eu vou trazer um termo da teologia que a Bíblia diz: levanta tu que dorme. Desperta. E como, usando uma linguagem da Amazônia, te movimenta. Não te contenta, em outras palavras. Não aceita a formação que tu estás recebendo, sabe? Se tu for aquele tipo que tu faz teus trabalhos na cola dos outros, que agora não dá mais com esse negócio da internet, né? Se tu é aquele que diz assim, hoje tem uma live, como é o nome do homem? Raimundo, rapaz, já começa com a desgraça. Raimundo não é nome de jeito, né?
Não vai ter coisa que preste. Olha, aí tu liga para outro colega e diz, mano, bora inventar uma coisa para Narelli. Vamos dizer que eu sofri uma diarreia danada, que eu estava para a UPA, que eu não tive condição de, sabe, aquele que vai empurrando com a barriga, aquele que deixa por 48 minutos do segundo tempo da prorrogação para entregar o trabalho. Aí, meu amigo, não é para esses que eu estou falando. Esses são aqueles que eu costumo dizer que estão no ar, né? Porque eu faço sempre uma distinção entre em e no. Né? O que é o no? É aquele que já sabe. É aquele que diz o seguinte, olha, isso eu já ouvi 300 vezes. É aquele que diz o seguinte, nós não temos nada que... Bora logo comprar. Se ele pudesse pagar de uma vez o diploma, ou então depois osmose, eu não quero, ninguém quer pagar preço. Mas se você for daquele tipo que está no em, o que é o em? É aquele que está em movimento, em circularidade. É aquele que vê possibilidade de aprendizado em tudo e em todas as coisas. É para esse que eu estou falando nesta noite. Se você está nesse quadro, então parabéns, porque você de fato vai ser e vai fazer a diferença lá fora com a sua formação de pedagogo. E essa palavra embaixo do Paulo Freire, ela vem desconstruir para nós de que o pedagogo é aquele que... Né, o pessoal diz, olha, o que é o pedagogo? Só presta para cantar. Não. É só aquele que vai ser aquela pessoa de recado dentro da escola, dentro das instruções. Não. O pedagogo ele é decisivo para todos nós. Ele é condutor e provocador de transformações. Agora, se isso não começar primeiro por mim, aí é difícil. Então, eu vou dizer o seguinte, o que é começar primeiro por mim? Olha, eu sempre costumo dizer que a minha vida não foi fácil. Eu sou filho de peixeiro, papai tem 94 anos, ele está vivo ainda, mas a mamãe já faleceu aos 79 anos, papai é um cara que é lúcido, não é? Ele teve como mãe 7 filhos, mas quando ele, que é aqui do Tapará, por isso eu tenho Neves no meu nome, porque Neves é aí do Tapará, quando ele disse que nasce, olha, vamos ter que sair daqui, porque senão nós não vamos ter a possibilidade de dar aos nossos filhos alguma coisa maior, a história não teria começado. Então eu quero dizer o seguinte, para você, olha, eu vou colocar bem aqui perto da câmera, como diz o pessoal da TV, né? Ei, pague o preço. Pague o preço. Se dedique. Invista. Compre seus livros. Não fique só, sabe, no PDF. Invista na sua profissão. Porque na hora que você estiver em condições e preparado, as coisas vão abrindo a porta e as coisas vão acontecendo, depois eu retorno essa história. Então, essa capacidade que está aí, para nós aprendermos a possibilidade de ressignificar, nós temos que ter a capacidade de transformar. Para transformar, eu preciso saber ler o mundo. Eu preciso compreender em que jogo nós estamos. Qual é a regra desse jogo? Como esse jogo está sendo jogado e como ele é desigual. Eu preciso ter a capacidade, uma vez sabendo ler, de escrever ou reescrever a partir da minha prática e refletir sobre ela. Então, é esse o objetivo do nosso encontro dessa noite. Olha, o nosso terceiro slide, ele vai nos levar à dimensão da... Eu coloquei identidade e sujeito, mas embora eu vou trazer um pouco da filosofia para nós, mas a identidade, para mim, aqui, é muito mais no sentido de identificação. Por quê? Porque nós temos 2 tipos de pedagogo. O que é parmeniano e o que é heracliano. Quem é o pedagogo
parmeniano. Vocês sabem que o Parmênides de Geleia viveu no século VI a.C., e ele diz essa frase bonita aí, ó. O ser não pode ser. O não ser não pode ser e nem deve, e o devir não existe. Aquele adágio popular que diz o seguinte: nasceu torto, morre torto. Não tem jeito. Não adianta. Deixa como está. Porque nós não conseguiremos. O modelo do pedagogo parmeniano é aquele que diz assim: olha, não vai dar certo isso. Sabe por que não vai dar certo? Porque ninguém me escuta. Sabe por que não vai dar certo? Porque eu levo para a situação da escola, porque ali tem uma panelinha que é da diretora. Ninguém... Mano, não tem mais jeito. Não adianta rezar, não adianta fazer, não adianta explicar. Então, há uma comodidade do ser em não se tornar sujeito, porque as coisas acabam sendo processuadas de tal maneira que ele não consegue romper a mediocridade, ele não consegue romper com o velcro e sair desse estado. Então, na visão parmeniana, o pedagogo é aquele que diz o seguinte: olha, eu fui contratado para ser, né, o técnico. Ou eu sou contratado para ser o diretor. Ou eu sou contratado para ser o pedagogo da justiça. E aqui eu queria abrir um outro parêntese, o terceiro parêntese. Eu fui fazer uma fala uma vez num órgão, numa instituição muito famosa aqui em Santarém, e a delegada dessa instituição, ela queria que eu resolvesse o problema entre os auditores e os analistas. Porque os auditores, eles não queriam fazer o trabalho que também é do analista e que o analista não via relação entre ele e o auditor. Então, se nós continuarmos com essa mentalidade de que eu sou a última Coca-Cola do deserto, ou agora me desculpem também, eu queria acrescentar a bunda mais bonita do pagode, aí é o fim. É o fim. Esse é o Parmênides, né, de que nós estamos falando. Esse é aquele que, sabe, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Foi assim que eu aprendi, né? Não vou tomar mais o açaí com leite porque isso faz mal. Né? Ou então eu não vou comer uma maniçoba porque não faz mal. Ninguém aprende. A outra perspectiva do sujeito pedagogo, que tem uma identidade heracliana, que é o Heráclito de Éfero, ele dizia o seguinte: olha, a água não é a mesma água que passa embaixo da ponte. Descemos e não descemos no mesmo rio. A todo momento estamos em processo. A cada instante eu faço da minha dificuldade uma motivação para aprender. E aqui eu queria abrir uma outra situação de dizer o seguinte: não se contente já. Isso aí o Paulo Coelho já escreveu muito, não é? Fuja. Aqueles e daquelas estão, sabe, te elogiando a todo momento. Daqueles e daquelas que te bajulam a todo momento. Sobretudo quando na turma tem aquele que tem uma condição financeira melhor, não é? Aí tem aquelas panelinhas, aquelas coisas. Porque desse tipo de gente não faz a gente crescer. Mas se apegue com aqueles que têm a coragem de dizer de maneira ética o que você precisa melhorar. No que você precisa mudar para ressignificar a sua prática, o seu modelo de acadêmico, sabe, da pedagogia, de mudar a sua postura para que você aprenda, reaprenda e aprenda de novo. É processual. O pedagogo, ele não pode parar de estudar em momento algum. O pedagogo não pode se contentar, como eu já lhes disse inicialmente. Então, o perfil
A identificação heracliana é aquele que vê, como diria Piaget, ondas de possibilidades. É aquele, como diria o francês, agora não me lembrei mais do francês, mas é o pai da complexidade, Edgar Morin, que diria o seguinte: olha, será que nós aprendemos com pessoas que têm menos conhecimento do que nós? Porque também, às vezes, a gente fica pavo, né? Quando ela começa a ler o currículo, olha, o fulano é mestre, é isso, é aquilo outro, está fazendo segundo mestrado, é autor de livro, é comentarista de livro, é músico, é professor, é não sei o quê. De nada vale isso se eu não sou mais gente. De nada vale o título se eu não tiver a mentalidade de Heráclito, de eu aprender até com uma pessoa que está na rua varrendo a rua. Então, às vezes, a nossa postura diante do processo de aprendizagem, ela é muito engessada, porque nós somos muito pardos, porque nós somos muito metidos, porque nós nos envaidecemos de uma autoridade que nós não temos. Então, aqui, a humildade heracliana é de perceber que esse processo de formação, ele me leva para uma compreensão daquilo que eu posso, daquilo que eu tenho, daquilo que eu preciso para mudar. Por isso, o próximo slide, o quarto slide, eu vou trazer para vocês uma fala do Alvin Toffler, que ele vai trazer, e fala das 3 ondas, ele vai dizer o seguinte, olha, dá até para a gente repetir junto, né? Se eu sou parmeniano, eu já me dou por satisfeito. Mas se eu sou heracliano, eu tenho que entender esse processo de que aprender é um movimento constante e circular. De que produzir conhecimento, ele é um processo doloroso que, como eu já lhes disse anteriormente, exige bônus e ônus. Eu preciso pagar preço. E aí o Toffler vem dizer para nós, ó, os analfabetos do século não são mais aqueles que não sabem ler ou escrever, nem decodificar o signo linguístico. Mas os analfabetos, por assim entender, são aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Nós estamos indo na discussão dessa nova perspectiva epistemológica para a nossa formação. E compreendermos esse jogo é fundamental para que saibamos atuar nos espaços escolares ou não escolares. E, aliás, onde quer que estivermos, nós não podemos ter vergonha de dizermos o que somos, mas o que falará por nós é os nossos atos, o nosso exemplo. E a nossa capacidade de aprender e voltar a aprender de novo. Sobretudo com essa questão tecnológica, como reafirma para nós Manuel Castello. A questão da tecnologia ela é decisiva para essa nova dinâmica de produção de conhecimento que nós precisamos adquirir para que o nosso trabalho dê conta de atender nessa pós-modernidade, que podemos dizer assim, ou então nessa atualidade, ou nessa contemporaneidade, ou nessa sociedade tardia, os conflitos, os problemas. E aí, esse reaprender que nos fala Alvin Toffler, ele é decisivo para que possamos ter a capacidade de não nos contentar com aquilo que estamos recebendo, mas ter a capacidade de compreender esse sujeito em alguns aspectos, que é o próximo slide que eu quero trazer para vocês. Muito bem, a Nara vai passar por próximos slides, então dizendo o seguinte, partindo do Toffler, nós vamos ter que compreender esse sujeito. E para compreender esse sujeito, nós necessitaremos pedir ajuda do Stuart Hall, o psicólogo, para entendermos em 3 aspectos que eu queria elencar aqui,
esse sujeito. O sujeito que Stuart Hall questiona é aquele sujeito do iluminismo, e aí a gente precisaria entrar um pouquinho nos aspectos mais históricos da produção social do conhecimento. Ora, na Idade Antiga, a maneira de se explicar o mundo se dava por conta do mito, né? Da mitologia. Na Idade Média, a maneira de se explicar o mundo é o dogma, a fé, a religião. A Idade Moderna, a maneira de se explicar o mundo é o método, a técnica, a ciência. E mais para cá é a tecnologia. E aqui no século XV, lá, o homem, lá no período paleolítico, neolítico, com o tsunami que deram naquela época, ele sai daquele estágio de coletor, vocês lembram disso? E vem para a beira dos rios por conta da necessidade de sobreviver e criar modelos de sociabilidade, de criar modelos de comunicação, interação e ressignificação. E nesse primeiro momento, eu queria trazer a palavra oikos, que é a casa, ela estabelece novos padrões de relações, e essa relação dos gêneros, mulher cuidando do fogo e o homem cuidando da caça para trazer para cá, é uma relação dialética e dialógica, né? Não só da contradição, mas da capacidade de tecer junto. E esse sujeito do iluminismo, ele vem se postando na história, sobretudo ali com o século XVII, do XV até o XVIII, com a Revolução Francesa Industrial, mas com aquelas ideias advindas da Revolução Francesa, de liberdade, de fraternidade, e desse primeiro momento da constituição dessa sociedade, que naquele momento era agrário, né? Depois ela passa a ser vivenciada com a questão da produção, né, do meio de capital e tudo mais, isso chega para nós como sujeitos históricos desse processo. Queiramos ou não, todos somos afetados por esses processos e o pedagogo precisa compreender isso. No aspecto sociológico, o Hall vai dizer o seguinte, que nós, a cada momento, vamos moldando-nos a esses modelos educacionais e históricos e sociais e vão criando impressões. Olha só, pessoal, eu me lembrei agora de uma canção que vocês poderiam depois escutar do João Nogueira, o João Nogueira, pai do Diogo Nogueira, João Nogueira, aquele sambista do Rio de Janeiro, que diz Além do Espelho. E ouvir o Além do Espelho é compreender isso, que nós, quando eu olho no espelho, é um olhar que não é meu, mas é o olhar do meu pai, que já morreu, diz ele. E esse olhar, ele vai me questionando. E eu vou percebendo, diz João Nogueira, que são impressões, marcas, que eu vou recebendo. E aí, o Martim Barbeiro vai dizer, então, que nesse momento, nessa perspectiva, meus queridos, eu e você acabamos não existindo. Você não está vendo, nem vendo a Narelli, e nem eu estou vendo aquele Davi Udi, no nome ali, e os outros que estão por aí. Mas é o seguinte, nós não existimos, nós somos pseudo-acontecimento. O que existe são essas impressões. Então, o Cléo que está falando aqui, ele não é aquele Cléo que advém da biologia, nascido de papai e da mamãe, de recursividade. Mas é um Cléo do processo histórico, como vai pensar a Saviani, que tem uma outra história que poderia conversar com vocês. Esse é o sujeito sociológico. E quem é, então, esse sujeito que diz Stuart Hall pós-moderno? É aquele que está, ao mesmo tempo, atraindo e sendo atraído, de Diderot. Não é mais eu que sinto desejo, mas é o objeto que me seduz. E isso a gente pode ver nessas relações midiáticas. E não tem um exemplo maior, eu estou nele.
É o futebol. O futebol é esse fetiche, esse produto que nos impulsiona, que nos leva e a gente já não sabe mais como dizer, mas de repente a gente se vê na frente de uma televisão assistindo o Flamengo, que é a grande marca no futebol sul-americano e no futebol brasileiro. Ou então a gente se vendo, ouvindo por uma canção que nos massifica, que nos trabalha com sensações e sentimentos, como, por exemplo, a Rita, não é? Nesse mundo secular. Ô Rita, né? Ô desgramada Rita, tu me maltrataste, tu me feriste, mas mesmo assim, ou então aquela, se você fizer assim, eu volto. São situações e contornos que nós estamos vivendo dentro dele, que nós estamos nesse processo. Diz Stuart Hall, sobretudo levados pelo aspecto da tecnologia. Por isso, esses emaranhados de situações, essas relações são conflitantes, que se chocam com a maneira, né, do sistema que nós estamos vivendo, desse capital, eles vão gerar para nós momentos de incertezas. Aí eu quero pedir para a Narelli colocar o slide do Alma, que é o próximo slide, né? Que justamente ele vai nos trazer, o segundo é o polonês que faleceu, mas ele vai dizer que nessa pós-modernidade chamada, nessa relação atual, nesse momento, o pedagogo precisa compreender muito esse aspecto, que ele diz o seguinte: à medida que nos deparamos com as incertezas e as inseguranças da modernidade líquida, eu vou já dizer o que seria isso, nossas identidades sociais, culturais, profissionais, religiosas, sexuais, sofrem um processo de transformação contínuo que vai do perene ao transitório, com todas as angústias para a psique que tal situação sustenta. A liquidez, ela é fruto desses, diz o Bauman, desses processos conflitantes, dessas relações que entram em choque. Então, olha como afeta a nossa capacidade. Infelizmente, as relações sociais afetadas por essa dimensão líquida, elas são baseadas naquilo que a gente chama de relações de interesse, de troca. Quer dizer, o que é que eu faço para conseguir um emprego? É aquela questão dos meios, não interessa os meios, o importante é o fim. A conveniência, que a gente chama. Então, observem, as relações até no nosso trabalho, elas são muito de conveniência, né? Os grupos, o campo de poder, como diria Bourdieu, eles estão ali convivendo por conta desses interesses. Assim é na questão social, assim é na questão cultural, esse processo massificatório de canções mercadologizadas, de canções do mercado, em todos os aspectos. Nós precisamos refletir isso, não só no mundo secular, mas como no mundo religioso. Muitas produções que trabalham os seguintes aspectos, diz o Bauman: as emoções e as sensações. Então, nos fazem refletir, nos tomam como uma anestesia que, daqui a pouco, nós estamos reproduzindo sem a capacidade de refletir. Assim no mundo profissional, assim nas nossas relações sexuais, por isso a gente trabalha hoje os binários e os não binários, né? Mas nós vamos sofrendo esses processos que vão nos conduzindo a essas configurações que vão desembocar nos espaços escolares e não escolares. Então, no próximo slide, nós vamos perceber o seguinte, que aí vai exigir muito, viu, colegas pedagogos, das variáveis, diz o Bauman, da nossa formação.
as dimensões humana, da educação humana voltada não para a exclusão, mas para o processo de capacidade de eu me colocar no lugar do outro, que é o a alteridade, né? Onde eu vou chegar, mas não por conta dos meus méritos, mas pelo empenho do coletivo. E essa formação de que eu dizia lá no interior, no início da nossa fala, de que nós vamos precisar para dar conta de atuar nesses espaços, ela vai exigir uma formação integral. Mas não é naquela concepção holística. A formação integral de sujeito à dimensão, olha só, ensino, pesquisa e extensão que nós temos na universidade, mas na dimensão técnica, na dimensão ética e na dimensão humana. Meus irmãos e minhas irmãs, meus colegas e minhas colegas pedagogos, nós precisamos compreender que essa formação integral ela exige visão ampla que vai além da capacidade de olharmos o nosso objeto com o olhar da pedagogia da educação, mas vai exigir formação, como diz o Bauman, de espiritualidade. Não estou falando de religiosidade, tá? Espiritualidade. Formação na área da psicologia, formação na área do direito, formação na área da administração, formação na área da comunicação, da educomunicação, para que possamos compreender e ver essa realidade. Tá? Daí que eu diria o seguinte, o próximo slide vai revelar o seguinte, a proposição que nós temos que trazer para atuar nos contextos não só escolares, mas uma educação que me leve, e aqui, Naré, é a nossa responsabilidade de formador, a compreender essa contextualidade dessa modernidade que nós estamos vivendo. A compreender que existe uma educação, uma formação, que ela é muito conduzida pelo neoliberal, que quer formar o profissional flexível. E esse profissional flexível é aquele bombril que a gente diria. É aquele que vão ter salários menores, mas que vão fazer tudo. Para fazer uma relação, eu penso no trabalho que nós temos hoje, por exemplo, na área da saúde, com o enfermeiro e o técnico em enfermagem, por exemplo. Né? Essa capacidade, a gente tem que compreender esse jogo. Uma educação, uma outra proposição, que vai pensar uma teologia mais voltada para a integração do sujeito e não para a experiência da prosperidade. Né? É uma dimensão fundamental que nós poderíamos falar disso num outro dia, que como é que o pedagogo lida com essa empatia, com a espiritualidade, com a religiosidade. Compreender um processo de cultura, mas não cultura hegemônica, mas de uma cultura ampla, né? Que vá além de uma imposição. Sabe, quando a gente vê, esse cara ouve brega, qual é o problema do brega? Não, ele só escuta a música popular brasileira. Ele só escuta música sertaneja. Não, a gente tem que escutar tudo. Até da Égua Potó, como tinha aquela música um pouco mais, eu já estou com 53, mas ouvi, né, o que será que será, ou ouvi uma canção elaborada, a resposta ao tempo, por exemplo, né? E compreender esses processos, saber dialogizar, saber integrar e demarcar terreno, compreender processos para poder ter a capacidade de entender. A outra provocação está naquela relação do início da minha discussão, que é uma epistemologia mais interdisciplinaridade. A interdisciplinarizada no sentido de compreender os processos. Eu não sei lidar, por exemplo, com a tecnologia, eu tenho que buscar a capacidade de compreender. Eu preciso compreender de política, eu preciso compreender, como disse agora há pouco, de legislação, para a gente poder ter essa capacidade de saber atuar em outros locais. Seja na área da saúde, seja na área jurídica, seja nas empresas, seja em outras repartições.
Compreender isso é entender que eu estou em processo. E aqui a nossa grande dificuldade, a nossa maior dificuldade é compreender que nós precisamos entender que somos parte, mas que estamos em todo. Então, olha o que eu vou dizer para vocês, para a gente ir finalizando a minha fala, que são 40 minutos de fala. Eu sou resultado histórico da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, das relações. Então, precisa ter essa compreensão de que quanto mais relações tu tiveres com o mercado, com pessoas, se tiveres condições de viajar, de ler, de assistir, de prescrutar as experiências, mais você vai adquirir know-how para você aprender, para você atuar. Então, eu quero dizer para ti que a minha vida financeira ela foi muito aberta por conta disso. Se eu tivesse ficado só com a pedagogia, queridos, a minha vida financeira não teria sido resolvida. Foi mestrado em teologia, foi com a questão do jornalismo, foi com as outras questões que me fizeram melhorar financeiramente. Isso é uma coisa, né? E eu já fui até vendedor de laranjinha, né? Mas me abriu um universo, um campo para eu atuar fora da escola e que exigiu muito dessa compreensão de que eu conversei nessa noite com vocês. Nós precisamos avançar nesse sentido e perceber que o processo meio piagetiano, o processo se faz no caminho, e isso vai exigir muito de nós. Então, eu queria, Narelli, trazer lá para o final, de dizer o seguinte, tem muita coisa que tu pode depois conversar com teus colegas aí, o que nós podemos fazer? Pode ir passando, né? O que nós podemos fazer? Pode ir embora, que o que nós podemos fazer? Lá para o finalzinho. As classes populares, isso eu já, de uma certa forma, já fiz uma reflexão com eles, a pedagogia da problematização, a dialogicidade, vale. Mais um. Tá? Que vocês podem utilizar, distribuir, pode passar, mas além desse da liderança, que é um aspecto importante. Mas o que nós podemos fazer? Está no próximo slide, Narelli. Dizer o seguinte, aí, cadê? Tem que voltar, isso aí é lá para o final. Dizer o seguinte, pode voltar aí, ajudar mais do que repreender. Nós somos pedagogos que reclamamos demais, né? Não ache que a UBRA vai resolver os seus casos, que não vai. Se dedique, sabe? Se esmere, se esforce. Então, pare de repreender. Estimule mais do que criticar. Você já prestou atenção? A aula hoje, a internet, todo mundo diz isso. Eu não li o texto, leu o texto, Eduardo? Não, professora Narelli. Eu não li. Diogo, Leite, não li. Por quê, mano? A internet. A internet não me ajudou, pelo amor de Deus. Né? É claro que nós temos problemas de internet, mas é um momento, como eu disse essa noite para nós, se segure aí na sua rede, na sua cadeira. É um momento de refletir que a gente pode estimular mais do que criticar, apoiar mais do que combater. A noite dizendo, vamos fazer tal coisa. Vamos trazer o fulano de tal, vamos. Amanhã tu liga para o outro e diz, olha, tu perdeu a fala do Cléo. Pode até não prestar, mas tu perdeste, cria ambiente. Eu estou em ambientes diferentes, entenda bem. Estou aqui na minha casa, no meu escritório, está aqui minha biblioteca, meu violão. Mas nós estamos na mesma ambiência. A ambiência é o processo de reflexão que somente a academia nos dá. E que exige um esforço muito grande, porque nos cansa,
nos fadiga. E uma outra coisa que eu quero dizer para você, conheça para opinar. Porque a gente tem a mania de emitir opinionismo sem fundamentos. Então, pedagogo e pedagogo, a partir de hoje, quando você for falar em qualquer coisa, diga segundo o fulano de tal, segundo o ciclano, não vá com achismos, mas vá com empoderamento, com a capacidade de aprender. Por isso, Narelli, aí eu termino mesmo agora para dizer o seguinte, ó, no slide de baixo, Deus chama a gente para um momento novo. Essa noite é um divisor de águas para nós. É um divisor de águas, porque nós somos chamados para viver esse momento novo. Qual é o momento novo? Um momento de aprendizado, que é agora. A graça é para hoje. É agora, não é para amanhã. Nós teremos que ter essa capacidade de caminhar junto, porque é hora de transformar o que não dá mais. Não se contente. Isolado e sozinho, meu irmão, tu é um nada, tu é ninguém. Enquanto te sentir assim, sabe, não vai dar certo. Por isso, vem, entra na roda com a gente, né? O próximo slide, entra na roda com a gente, você é importante, se empodere dessa palavra. Busque, não se contente, caminhe. Sabe, a gente retrocede, mas avança. Não carregue sua cruz sozinha. Você não sabe, não tire uma de que sabe. Eu não sei, eu pergunto. Eu pergunto. Sabe, tem a Narelli no nosso grupo. Quantas coisas eu digo, Narelli, me ensina tal coisa. Ah, Cléo, mas tu já tem um mestrado. Qual é o problema? Eu não posso perguntar? Hoje eu sei, amanhã eu não sei. A Dulce é uma menina de 23 anos. Ela entende mais de materialismo histórico do que eu, que estou com 53, que é o fundamento da minha pesquisa agora. Então, tu vai me ensinar. Né? Nem que depois a gente sempre tome mingau junto, mas é importante a gente compreender para terminar mesmo. Ei, nós somos seres dialógicos. O que é isso? Nós só podemos aprender coletivamente. Tá? Nós somos seres hologramáticos. O que é isso? Eu sou parte, mas eu faço parte de um todo. Não tenha vergonha de dizer que você é da Ubra. Não tenha vergonha de dizer que você é pedagogo. Olha seus colegas do direito. Né? Eles não andam de sandália baiana, eles andam bem arrumadinhos. Por quê? Porque a ética também é importante. Né? Isso não pode nos inferiorizar. Pelo contrário, nós somos seres capazes de transformar, seja na justiça, seja no Ministério Público, seja nos hospitais, seja nas empresas, seja no comércio, onde você for, você vai ser o educador. Então pague o preço. Eu não posso marchar em qualquer lugar. Né? Eu não posso fazer, eu tenho que pensar antes de mais nada de fazer qualquer coisa, porque vai estar o professor Cléo, vai estar o comentarista esportivo, então eu tenho que ter postura, eu tenho que ter capacidade, né, de compreender as coisas e atuar. E uma coisa eu sei, se você estiver preparado, os caminhos financeiros vão abrir na sua vida. Se você estiver preparado, o emprego vai bater na sua porta. Se você é preparado, você vai precisar ir atrás. As coisas vão acontecer, não por um acaso, mas porque você é competente, porque você sabe fazer, porque você sabe falar, porque você sabe dizer, porque você sabe compreender, porque você sabe transformar. Olha, é a minha mensagem para ti, tá? Eu quero que essa palavra hoje caia no teu coração. Você reproduza essa palavra para os seus, na sua casa, no seu trabalho, na sua formação. E assim que vocês precisarem, eu estarei à disposição aqui no meu canto para partilhar, para contribuir, para colaborar, para junto com você repensar a nossa postura. Somos pedagogos que atuamos em espaços não escolares, mas também somos pedagogos capazes de atuar em outros espaços. Mas para isso, nós vamos ter que buscar conhecimento. Forte abraço, tá? Cadê a Narelli? Será que ela saiu? Eu estou aqui, eu estou tentando resolver o problema da internet no celular e no computador, mas eu ouvi toda a sua fala e foi muito empolgante, foi muito bacana. Bom, foi uma injeção de ânimo muito grande, eu acho que a gente estava precisando disso, porque nesse período de aulas remotas, eu não vou te mentir não, mas
é bem difícil, né? Os alunos têm muitas limitações com relação a acesso, e ainda tem a questão de estar longe um do outro, porque você sabe, esse calor humano que faz com que a gente fique junto ali na universidade, faz com que a gente aprenda muito mais. Então, a gente sente falta disso, né? E essa tua fala veio colocar, sabe, uma injeção de ânimo no povo, porque estava precisando. Gente, alguém tem alguma pergunta para o professor Cléo, alguma questão, comentar algo? Pode ligar o microfone. Mostrar a carinha, né? Ninguém? Bom, Cléo, eu queria muito te agradecer. Bacana. Professora, eu posso Olá, fazer uma pergunta? Pode falar, Lucélia. Quer falar? Pode falar. Eu quero fazer uma pergunta. Professor, quais são as suas reflexões sobre o mérito? A palavra mérito. Quais são as suas reflexões sobre essa palavra? Como você vê na sociedade? Bem, se tu tá falando mérito de merecimento, de merecer, é uma coisa. E processo meritocrático, quando a gente estava falando daquela questão de política, de currículo, de nota, aí é uma outra compreensão. Eu acho que o merecimento, para mim, ele é muito mais algo psicológico, né? Eu posso dizer que eu mereço, todo mundo merece, né? Mérito, eu tenho mérito, merecimento, é o que me vem na cabeça, é isso que tu estás pensando. Agora, eu preciso pagar o preço para galgar alguns. A minha vida foi isso. Eu tive que pagar muito preço para chegar até aqui e eu não posso me contentar com o que eu tenho, com o que eu aprendi, com o que eu sei. Porque o que eu sei, o que eu aprendi, já não, às vezes, dá conta de resolver os problemas que a gente está enfrentando, sobretudo na nossa educação, né? E hoje, a dimensão psicológica, a dimensão sociológica, elas são dimensões extremamente importantes para a gente poder, Lucélia, Jane, Caetano, és tu, né? Para a gente poder compreender esse universo, né? Antigamente, a gente dava, eu ainda peguei essa parte de dizer o seguinte, olha, a gente fazia o nosso trabalho dentro da escola ou fora dele e pronto, a gente vinha embora, não dava mais, né? A gente deixar para trás. Hoje não, as coisas vêm conosco. Esse home office, nós estamos trabalhando muito mais do que nós passamos 6 horas, ou 8 horas, ou 12 horas. Quer dizer, e temos os grupos de WhatsApp, temos essas coisas. Então, eu acho que merecimento, para mim, se for no mundo teológico, é uma graça, né? É graça, não é esmero, não é? Nós somos salvos pela graça, né? Eu não mereço nada, mas a graça de Deus é maior. Mas no sentido de trabalho, eu preciso buscar. Infelizmente, muitos dos nossos colegas pedagogos que não conseguem fazer um bom trabalho, porque esses passaram a vida inteira na universidade não merecendo nada. Porque colavam, né, não assistiam aula, não se dedicavam, e na hora que foram para o campo de ação, aí passaram vergonha, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei se é por aí a minha conversa, se é isso que tu está querendo dizer. Alguém tem mais alguma questão? Lucélia, era isso? Era por essa linha? Mais ou menos isso. Porque na nossa sociedade, tipo, o mérito às vezes às vezes tu não consegue realizar tudo, mesmo tu se esforçando.
eu queria mais pra esse lado, assim, tipo, a gente vive numa sociedade capitalista, querendo ou não, tipo, você tem você acaba sendo afetado. Como o mérito pode ser associado, que reflexões a gente pode jogar sobre o capitalismo e sobre a sociedade que a gente vive hoje. Aí a gente teria que estudar um cara que a gente está estudando. Não sei se tu estás, Narelli, que é o Mesaros, né? E ele que vai dar essa resposta para ti, não sou eu. Porque ele vai dizer, e agora, não tem mais jeito nesse mundo capitalista? Ele diz que tem. Com a educação, mas a gente precisaria um bom tempo para a gente trabalhar isso. Olha, eu sei que nós estamos vivendo nesse mundo capitalista. Nós só não podemos nos contentar e achar que não tem jeito. Né? Isso não dá, mana. Achar que não, vamos já assim mesmo, vamos nos contentar com isso, porque não vai ter outro jeito. Isso é a maneira que o sistema quer que pensemos. A nossa própria historicidade ela é fruto disso. Quando eu contei a história do papai. Se eu tivesse ficado, papai é analfabeto. Ele não teria dado o primeiro passo. Eu não sei a tua história, mas quando tu contares a tua história, a gente vai ver traços de gente que resistiu, que foi quebrando essa dinâmica do merecimento do sistema. O sistema não quer que a gente... O nosso lugar está invertido, né? A gente diz, quem pode está estudando nas universidades públicas porque o governo quer precarizar. E os pobres? Tivemos que pagar, né, para poder a gente ter um lugar ao sol, porque a UFOPA parece que não é nossa, né? O nosso direito. Então, é preciso muita luta, muito empenho, muita dedicação nesse sentido para a gente poder furar esse velcro desse sentimento do fatalismo. Não tem mais jeito. Né? Eu costumo, quando eu falo, eu fui professor em todos os níveis, mano. E eu falo para professor de educação infantil, né? É bonito ficar, mas vai galgando. Aí a diretora da escola vai dizer assim para ela, fulano, vai dar aula para a 4ª série. Ela diz, Deus me livre. Eu já tenho todo o meu material, eu já me juntei com o Diogo, eu já me juntei com outra menina aí que eu não sei, eu não estou vendo o nome, a gente já fez aquela coisa toda, eu já tenho. Não, a diretora quer me perseguir. Negativo. Né? Eu preciso ver ondas de possibilidade de aprendizado. Né? Se desafie. Cara, tu sabes como eu iniciei ministrando aula no ensino superior? Com um não que eu levei. Uma Secretaria Estadual de Educação do Trairão. Ela queria uma fala de uma consultoria, que eram minhas professoras, pô. E aí, o que foi que aconteceu? Uma professora, que eu posso falar o nome dela, a professora Isabel Evangelista, que foi talvez professora de vocês, ela disse para mim, Cléo, vai, enfrenta. Se alguém está impedindo que tu vá, chame quem vai e faça. Mana, aí eu convidei uma outra pessoa, que é a irmã da secretária municipal de educação, a Márcia Bela. Peguei o avião, fui para Itaituba, cheguei em Itaituba, atravessei para Miritituba. Cara, quando eu cheguei numa cidade de garimpo, meu irmão, o prefeito estava fazendo, sabe, era uma semana lá da pedagogia, aquele negócio toda semana pedagógica e tal. Olha, minha irmã, foi maravilhoso. Porque ali eu descobri que eu podia. Essa tua fala é muito importante, essa tua provocação do mérito. Ah, eu não posso? Não. Eu descobri que eu podia. Aí eu me levantei, disse, eu posso, então agora ninguém me segura. Sabe, mano? Então, as dificuldades, elas têm que ser para nós como ponte para a gente furar esse véu. Infelizmente, muitos não vão conseguir. Mas eu acredito, Lucélia, que nós podemos conseguir se nós enfrentarmos de cabeça erguida. Agora, a gente precisa, como eu disse, do outro, da outra, da parceria. Sabe? Eu acredito muito nisso. É por aí. Obrigada, bem. Obrigada, Lucélia. Uma boa provocação.
Coloquei, inclusive, aí um artigo muito bacana que o El País escreveu sobre o Big Tio Han. Vocês conhecem, mas ele fala muito sobre a psicopolítica, muito na ideia eu não conheço. Eu vou ler. Do sujeito empresa, né? Que é como se a gente tivesse que resolver todos os problemas do mundo. Tentando resolver todos os problemas do mundo, a gente acaba se sobrecarregando e tirando do Estado, dos governos, as suas responsabilidades. É muito bacana. Só me permite ainda uma fala a respeito disso. É verdade. Um dia eu fiz essa fala aqui na SEDUC. E agora? Nesse novo mundo? É eu que vou ter que pagar o gel? Eu já fui diretor de escola, gente. Eu fui estigmatizado como um diretor que resolve as coisas. Sabe por quê? Porque eu reunia logo as empresas do lado da minha escola não faltava carteira, minha escola era pintada, minha escola era isso, aquilo, outro, mas, em compensação, eu estava fazendo o jogo do governo. Porque não é obrigação do diretor, é obrigação do Estado. Eles não conseguiram fazer isso. Então, a Narelli foi muito feliz, é isso mesmo. Às vezes, a gente acaba fazendo o jogo do poder dominante e não consegue compreender essa leitura. Cada um tem a sua obrigação. A minha obrigação é lidar com o processo ensino-aprendizagem. A minha obrigação é lidar com a metodologia, com o currículo. É fomentar no professor a capacidade metodológica para ele fazer com que o aluno dele aprenda. E não é para mim estar lavando louça, não é pra... Então, tem uma série de funções que a gente faz. A gente faz de tudo, um ativismo, e justamente, às vezes, fica frustrado, né? Eu passo por esse processo também. Quantos alunos eu senti que, né, que a gente não conseguiu avançar porque faltou olhar o objeto, o foco, né, que é o processo. Verdade, muito bem dito. Raquel, eu sei que você quer falar, já ligou umas 2 vezes o microfone, pode falar. Seu microfone está desligado. Liga de novo, por favor. Olá, boa noite. Voltou? Voltou, estou te ouvindo bem, Raquel. Olá, boa noite, Cléo. Eu sou sua fã, eu acho que nós somos amigos somos amigos no Face há algum tempo. Eu sou Kel. Tá, eu gostei muito da tua fala, com certeza uma injeção de ânimo para nós, acadêmicos. Tanto estamos em semestre diferente, mas, tipo, a tua fala foi para todos. Para quem está iniciando essa vida acadêmica, né, e para quem está encerrando. Gostei muito do Mano, que é bem pitoresco mesmo. E gostei muito da tua fala quando tu te refere ao mito da caverna de Platão. Eu acho que nós... Você agora é isso aí. Eu acho que né, tem aqueles 2 tipos de pedagogo que estão na caverna. Ou aquele que cava e sai, ou aquele que ainda fica, né? Ainda tem aquele outro que está puxando a gente para não sair, né? Que isso, tem aquele que não vai. Não vai ficar preso, né? E você hoje abriu esse clarão da nossa caverna, né? É verdade. Você abriu o nosso clarão e cabe a nós hoje decidirmos. Não hoje, né? Mas nessa vida acadêmica, que profissionais seremos, que pedagogos, né? Se vamos enfrentar uma sala de aula com alunos, ou uma gestão, ou um ambiente não escolar, que é o tema dessa disciplina. E eu acho que essa tua fala veio muito a calhar para nós mesmo. É verdade. Isso vai depender muito de como vocês se comportaram nessa disciplina. E não na formação. Isso. Né? Olha, mano, eu digo assim, o pessoal deve ir na Esplanada, na Yamada, não sei se ainda tem claro lá, mas não deve ir numa livraria, mano. Aí é o fim de tudo. Né? É o fim de tudo. Criem logo o currículo Lattes de vocês. Uhum. A Narelli, ela é autoridade, ela pode ajudar vocês a fazerem tudo isso, sabe? Porque a gente vai crescendo dessa forma. E é isso mesmo, mano. É o mito do Platão que fundamentou a minha fala, porque você foi muito felicíssima em colocar e revelar essa fonte. Né? O Platão diz que se não é sol, não é terra, é andrógeno. Aí andrógeno. andrógeno.
Verdade. Justamente. E nós não somos esse andrógenos, nós somos seres humanos aptos, racionais. E temos que usar a nossa racionalidade. Muito obrigada pela tua fala. Não tenho pergunta, eu acho que... prazer. Acho que está tudo esclarecido. Muito obrigada. Só tenho a agradecer mesmo. Boa noite. Olha, quando tu me vê por aí, vocês falem comigo. Eu não sou soberbo, é que eu não gravo mesmo as coisas. Mas... Ok, mano. Ah, beleza. Legal. Prazer. Eu acho que não é que a gente não tem pergunta, porque ficou tudo esclarecido. Eu acho que veio muita coisa para a gente refletir, né? E aula boa é assim, quando a gente passa a semana, um mês pensando nela, tentando encaixar as coisas, refletindo, ficar pensando, meu Deus do céu, mas isso. Eu fico assim, geralmente, quando estou nas aulas do mestrado. Eu passo o final de semana todo pensando, vou para a aula e questiono o professor novamente, e assim a gente vai. E eu acredito que o Cléo fez isso com a gente hoje. E é muito importante essa fala, que não é só uma fala para a gente se motivar, mas também para a gente ter um olhar claro, né, coeso, né, de que as coisas não podem ser assim, né, e que a gente tem um caminho grande para percorrer, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter consciência do lugar onde a gente está, dos espaços que a gente está, dos espaços que a gente vai atuar, porque são espaços sociais, e esses espaços sociais, cada sujeito tem seu papel, e, enfim, a gente precisa ter essa clareza, né, de como o mundo funciona, por que ele funciona desse jeito, né, e a gente se organizar também como categoria. Isso eu falo sempre para vocês. A primeira oportunidade que eu tenho, eu sempre falo para vocês, a gente precisa se organizar como categoria de professores, porque a gente precisa lutar pela nossa classe, né? Eu falo para vocês há tanto tempo sobre evasão de alunos nas licenciaturas, os jovens que não querem mais, não têm mais o sonho de ser professor, e isso nos incomoda, porque a gente vê a diminuição dos cursos de licenciatura, e a gente pergunta, meu Deus, quem vão ser os futuros professores se a gente está tendo uma diminuição tão grande de professores aqui, e ainda tem o governo que acaba colocando a gente numa situação de sermos os vilões da história e tudo mais, então a gente precisa se organizar como classe, né? E essa reflexão ficou muito forte hoje, eu acredito que está precisando mesmo, porque a gente quer ser pedagogo, né? É isso que a gente tem que ter, esse olhar. Poxa, Cléo, sem palavras. É verdade. Eu também, eu queria, assim, já ir para o finalmente, dizer o seguinte, eu fui aluno da Marilena Chauí, lá no Rio Grande do Sul. Aí, Narelli, eu construí o discurso da desgraça, né? Ele vim da Amazônia, olha, olha, não sei o quê, olha, ela disse, olha, meu filho, eu vou logo lhe dizer que ela é curta e grossa. Você não espere pelo governo, que ele não vai te elogiar, não. Não espere pelo seu diretor, não espere pela sua esposa, não espere pelo seu pai. Vá buscar você. Se você está achando que você está ganhando pouco, estude mais e se prepare e faça. Rapaz, aí eu fui. Então, às vezes, a gente se apega nessas coisas, gente, pelo amor de Deus. Olha, é para isso mesmo. A fala da Narelli é isso mesmo. Nós temos que avançar, não nos podemos nos contentar e buscar cada vez mais. Essa é a verdade. Olha, Narelli, um prazer, eu não me canso de falar disso. Para mim, eu passava a noite inteira aqui conversando. Eu fico muito feliz de estar aqui. Pode contar comigo, minha colega, por que você quiser, eu sempre estou à sua disposição. Você pode me chamar a qualquer hora, que eu não cobro nada. Olha a Cássia, tá bonita a Cássia aí. Obrigada, Cléo. Obrigada aos alunos. Quem ainda não colocou o nome aí, por favor, coloque o nome aí para me registrar a frequência depois, tá? Novamente, Cléo, muito obrigada. Eu sei que você está numa corrida danada aí, grupo de pesquisa, trabalho, aulas de notas, mas que bom que você teve um tempinho para estar conosco. Eu agradeço muito, muito mesmo. Pessoal, é isso. Boa noite para vocês. A gente se vê na próxima aula. Obrigado. Obrigada, Cléo. Muito obrigada. Tchau. Com palavras. Tchau. Olha como é a minha declaração. Tá. Sim. Tá vendo, pessoal? Isso ajuda para o nosso lápis. Já vai para o PGE lá do trabalho. Obrigado, Narelli. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Saudade de vocês. Dessa vez eu não consegui fazer print, que a minha internet não deixou. Se vê na próxima aula. Tchau, Pro. Tchau. Coloca o nome aí no bate-papo, tá? Para registrar a frequência. Oi, baby.
Olha já. Que isso? Olha, vai para o YouTube, vai ficar gravado. Tchau, pessoal.